povo de Deus, povo bonito! E aqui nós estamos trabalhando na questão do Êxodo. Êxodo 13, capítulo 13, versículo 17 e 18, onde Deus tirou o povo do Egito ali, e ali trazendo um caminho mais curto? Não, um caminho mais longo. Mas por que Deus malvado? Não, Deus não é malvado. Deus só queria que o povo se lembrasse da origem dele, como a você tem que se lembrar da sua, como eu tenho que colocar a minha em prática. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E nós esquecemos dessa parte. Deus não nos fez para estarmos com picuinha, com a sarenga, esse pinga-pinga, essa ranga-ranga. Por quê? Porque se nós fizermos isso, amados, a vida é muito curta para ser vivida. E se alguém chega para ti para te esculhambar, dizer, estou no seu canto, seu canto, seu canto. Você olha para ele assim e faz, Deus te abençoe. O problema dele tá com ele, o problema é com ele. Se a pessoa quiser resolver, resolvemos. Beleza, mas só que o problema tá nele, não tá em você. Lembre-se, você é o que Deus diz que você é e não o que as pessoas dizem que você é. Beleza? E vamos pro texto. O texto é em Êxodo 13, versículo 17 e 18, que diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Deus, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito? O 18 diz o seguinte: Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. Mas eu venho trabalhando essa questão, por que o deserto? E trabalhei alguns tópicos, tipo, por que o deserto se manifesta os nossos pensamentos com revelando quem somos? Porque no deserto aprendemos a ser disciplinados, lançamos nossos medos, provamos a nossa fé, no deserto que mostramos que em quem confiamos, e assim por diante, amados. E mais uma coisa, algo ainda para nos reforçar, é no deserto que é formado o nosso caráter cristão. Como uma borboleta. Por exemplo, um exemplo muito interessante que eu acho é a borboleta. Você conta essa história que certa vez uma borboleta estava um casulo, tava o casulo lá, o casulo. E o cara, a pessoa, o cidadão chegou, olhou a rua, e quando olhou, tava aquela borboleta dentro, toda cheia. Aí ele fez, a bichinha tá sofrendo tanto. Aí pegou um negócio e cortou ao redor da borboleta, do casulo da borboleta. Aí facilitou a vida dela. Aí disse, agora sim, ela vai sofrer menos, coisa boa. Mas ele esqueceu que Deus faz tudo perfeito. E aquela borboleta, ela se esticou um pouquinho, puf, aí caiu no chão. Passou a vida inteira rastejando. E aquele, que foi que eu fiz, meu Deus, essa bichinha? Uma borboleta que poderia alçar voos, andar quilômetros. No entanto, caiu, ficou rastejando. Não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu nada. E aquele homem disse, ficou na consciência, meu Deus, o que foi que eu fiz? Outro dia ele encontrou um casulo, ele disse, agora eu vou observar aquilo que Deus tem preparado para essa borboleta. Aí ficou olhando, e grilou. Quando foi depois ele disse, agora eu entendi. Viu que cada vez que ela se esticava dentro daquele casulo, enchendo as suas asas com líquido, com o sangue, né? No caso da borboleta, aquele líquido enchendo e se fortalecendo até que ela rompeu. Quando ela rompeu aqueles fios, ela saiu do casulo, esticou as asas, bateu aquelas belas asas e alçou, voou. Disse, meu Deus, como eu sou ignorante e o Senhor é perfeito. É assim que acontece. E aqui é no deserto que formamos nosso caráter. Quando Deus nos passa pelo deserto, dificuldades, com situações, todos os tipos de situações chegam na nossa vida, não é para que possamos perder. Pablo Marçal, ele sempre coloca uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim, de algumas frases que ele fala, ele diz assim, eu não perco, eu aprendo. E no começo, quando eu acompanhava ele, eu dizia, meu Deus, tanta
pessoa perde e não perde, aprende. E eu ficava pensando, e nesse caso aqui, a gente vê que como é que eu vou perder algo se eu estou aprendendo? Sempre que eu aprendo algo e gastei para aprender aquilo, eu fiz um investimento. Eu não gastei, eu aprendi. Eu não perdi, eu aprendi. E quando eu aprendo aqui, o que é que eu aprendo? O caráter. O nosso caráter muitas vezes é formado de algumas formas que a gente nem compreende. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, para nós, é loucura. Assim como, porque para a loucura de Deus é mais sábio do que o homem. Mas a nossa sabedoria para Deus é o quê? É doido, essa camarada é doido. Mas não é, porque é no deserto que Deus pega tudo e nos forma o nosso caráter cristão. É no deserto que passamos a depender unicamente de Deus. No deserto não dá tempo para a gente, quando está um negócio meio feio, meio apertado, meio trancado mesmo, acaba não dá tempo de chamar muita coisa não. Acaba diz, meu Deus! É como diz o outro, quando se cai um avião, se encher um avião cheio de pessoas que dizem que não creem em Deus, quando cai aqui, escutar a caixa preta, está lá, Deus me ajuda! Porque a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira pessoa, palavra vem na nossa mente é Deus me ajuda! E o Eterno está lá fazendo a sua parte, ajudando cada um. O interessante. E nós passamos a depender de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Nós precisamos depender. O que é depender de Deus? Não. Deus me abençoe e vamos seguindo. Deus. Não. Depender de Deus, querido, é você ter algo, colocar diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, Eterno. Eis isso aqui em oração. Você ora, coloca. E a partir do momento que você colocar, e você crê que você colocou diante de Deus, você chega e começa a agradecer. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque tu me concedesse isto, aquilo outro, tal. Começa a colocar. Isso é confiar em Deus, é depender de Deus. De repente aparece uma coisa para dar um jeitinho para você conseguir o tal coisa que você pediu a Deus. Eu vou pegar. Pegue não. Provérbio de Salomão diz que não siga atalhos. Não busque atalhos para conseguir, porque é coisa muito fácil. Às vezes é uma armadilha para te pegar, para me pegar, para nos derrubar. E devemos estar sempre firmes e fortes para glorificar a Deus. E assim, a nossa dependência é unicamente de Deus. Por quê? Por mais dificuldade que nós passamos, nós somos gratos a Deus. Em vez de reclamar, agradecemos. Senhor, o que é que tu nos quer nos ensinar? O que é que tu quer me ensinar, Senhor, que estou passando agora? Porque todas as coisas, eu sempre falo muito em casa, eu digo, ó, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito pelo qual foi chamado. Você sabe o seu propósito de chamado? O meu propósito de vida, o seu propósito de vida, cada um de nós temos um propósito nessa vida. Nós temos que encontrar esse propósito e buscar de Deus para que possamos entender e compreender com Ele. E é Ele que vai nos revelar. Porque, amados, é no deserto que também crescemos e amadurecemos como servos e servas de Deus. É no deserto que nós vamos amadurecendo até chegar ao ponto de estarmos prontos para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Pois bem, se eu não tivesse disponibilizado para aprender a palavra de Deus, o que é que eu ia falar aqui? Bem, meu irmão, Deus é bom. Olha, eu vou dizer isso, vou dizer... Olha, Deus é... Não! O que é que você ia assistir e aprender o quê? Semana aqui, sem não vou citar nomes, vi uma live, alguém estava falando umas coisas, vi um trechinho de uma live, um cidadão, tinha mil e poucos inscritos no canal dele, e a pessoa botou perto do quarto, na cama, e começou a gritar e pular, e não sei o que Deus está falando, e Deus está falando para você dar um like, Deus está falando. Queridos, Deus fala todo instante com você e comigo. Deus fala o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem feito na minha vida e na tua, ou como a palavra... Mas sabe como é que Deus fala? Quando nós buscamos na palavra de Deus,
Deus, querido, não é daquele tempo. Se você é mais da minha idade, você vai saber o que eu estou falando agora. Antigamente existia uma empresa chamada Kodak. Aí existiam muitos, e hoje ainda existem muitos. Chama-se crente de revelação. É igual a Kodak. Só busca revelação. Eita, revelação aqui, acolá. Não. A revelação maior está na Bíblia Sagrada. Está na sua busca com Deus, através do jejum, da oração, da palavra de Deus. E assim você vai começar a compreender. Deus fala através de alguém? Fala. Deus fala, usou até uma mula para falar. De Balaão. Deus fala, amados. Deus está falando nesse momento. É a palavra de Deus que fala no meu coração e ao teu. Eu posso passar o ano inteiro sem dormir, sem comer de jeito nenhum, só falando. Não vai adiantar muita coisa se eu não buscar na palavra de Deus a mensagem para levar para ti. Para que você e eu possamos aprender junto. Porque é no deserto que nós amadurecemos e crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Muitas vezes precisamos passar por um deserto para ter um tempinho para Deus. Esse tempinho, não, agora eu vou para a igreja todo dia. Não, vou para a comunidade todo dia. Não é assim. É você estar orando, é você buscar em casa, é você estar falar de Deus ao seu vizinho, a um conhecido. Onde você estiver, você poder falar de Deus, uma oportunidade de você falar das maravilhas de Deus. Não precisa você obrigar ninguém a ser da sua religião que você participa, não. Na igreja que você não precisa. Vai vir para a minha igreja, porque tem que vir, porque não sei o quê. Uma vez eu entrei numa igreja, numa congregação, e eu passei 10 anos sem entrar em congregação. Sabe por quê, amados? Pegaram meu braço para levantar na hora do apelo que o pastor foi lá na frente. Pegaram meu braço, levantaram com tanta força, que eu passei quase a semana toda com o ombro doendo. Quase desloca meu braço. Eu digo, misericórdia, nunca morrer aqui. Passei 10 anos sem entrar em canto nenhum de igreja. Por causa desse tipo de coisa. Deus, Ele nos pega pelo coração, pela nossa mente, pelo coração. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus não é Deus de balela, mas é Deus de promessa. É Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que restaura. É um Deus que nos faz amadurecer nas pequenas coisas. Agora precisamos o quê? Buscar os pequenos detalhes. Deus é Deus grande, mas Deus, Ele não vai pegar assim, de jogar, não. Ele dá pequenas coisas para você compensar, compreender melhor. E esse amadurecimento aqui, muitas vezes, precisamos passar em alguns desertos, algumas situações, para que possamos amadurecer como pessoas, não só como cristão, mas como pessoas. Hoje, no nosso dia, eu vejo cristão defendendo coisas que eu digo, meu Deus, que absurdo. Eu olho assim e digo, meu Deus, é cristão? Porque não tem nem condição. Tudo que contradiz a palavra, eu vejo pessoas defender. E isso é triste, sabe por quê? Lá em Joel, diz assim, o meu povo se perde falta de conhecimento. E não é conhecimento de pessoas não, é conhecimento de Deus, através da palavra de Deus. Deus não se revela para a gente assim como pessoa não, mas o que Ele faz por a gente é mais do que uma revelação. A palavra dele é a revelação dele para nós. E é no deserto, muitas vezes, que nós precisamos aprender a crescer, a amadurecer como servos e servas de Deus. É no deserto que temos a experiência singular com Deus. É naquela hora que sabe você, é você e Deus, Deus e você. Senhor, não é estreito, pai. Será que eu vou dessa vez? E Deus vai olhar assim, minha filha, acalma teu coração. No momento certo tu vai, mas agora não. E a velha da foiçona chegando, passando, vuc, acaba de Jesus, manda ela pra lá, Senhor. Que negócio é feio, a briga é grande. Mas a gente vem, sabe por quê? Porque Deus só vai deixar você ir no dia, mas você tem uma missão para cumprir aqui na terra, assim como eu. E Deus, amado, Deus é abençoador. Ele é maravilhoso. E é no deserto que Ele faz todas essas coisas para que possamos aprender com Ele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E um cheiro no coração do teu amigo João Epifânio Neto. Manda esse vídeo para outras pessoas. Ajuda aí.